Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de terça-feira, dia 4 de agosto, tá? Já entramos no mês 8. Então, a gente vai começar a aula de hoje corrigindo uma atividade que a tia deixou de tarefa no dia 30 de julho, mês passado, da página 55 de português, tá? Lembrando que essa tarefa aqui, ó, a gente só iria conseguir responder se nós lêssemos esse texto aqui. E nós fizemos isso. Além de ler o texto juntos, nós exploramos bastante. Então, com certeza vocês conseguiram fazer a página e agora a gente vai ter certeza disso corrigindo juntos. Número 1, pergunta, diz o seguinte: o poema apresenta várias perguntas. O que ele quer saber no final? O que ele quer saber? Então ele começa a perguntar várias coisas, se o animal é de tal lugar, lembrando que o nome do animal sempre combinava com o nome do lugar, né? Por isso que foi um jogo de palavras, uma brincadeira com as palavras que o José Paulo Paes fez nesse poema. Então o que ele queria saber? Ele queria saber de onde eram os bichos, né? Esse poema, ele foi todo falando, querendo saber de onde eram os bichos. Será que eles vinham daqueles lugares que o nome combinava com o nome do bicho ou não tinha nada a ver? E a gente descobriu que não, né? Que apenas foi um jogo de palavras. Então, o que se quer saber é de onde vêm os bichos, ok? Lembrando que é uma correção, por isso que a tia está lendo a pergunta e já fazendo a resposta, porque eu já entendi, já entendo que vocês já fizeram, né? Número 2. Escolha as palavras adequadas para preencher as lacunas, que são esses espaços aqui, a seguir, dando a informação correta sobre o poema. Tá vendo a importância de ler o poema para conseguir responder? Quais são as palavras? Aves, passaportes, bichos, cidades, lugares, brincadeiras. Todas essas palavras têm a ver com o poema que a gente leu. Destaca-se no poema o jogo de palavras que relaciona bichos, certo? Diversos a diferentes lugares do mundo. Molezinha. 3. Releia os últimos versos do poema. Sei lá, quem quiser saber que lhe peça o passaporte. O que isso quer dizer? Quando a gente discutiu o texto, a gente viu que se você quisesse saber de onde vem o bicho, pega o passaporte, porque lá no passaporte tem as informações do lugar onde as pessoas passam. É claro que bichos não têm passaportes. Foi uma brincadeira também que ele utilizou para preencher, para que o poema dele fizesse sentido. Mas a gente sabe que bichos não tiram passaporte. B. Para que serve um passaporte? Todo mundo na aula ao vivo conseguiu me responder para que serve. Quem não conhecia passou a conhecer e teve gente até que mostrou, né, um passaporte pra gente. Então, para que serve um passaporte? Para que ali contém as informações de quem você é, de onde você veio, qual lugar você nasceu e para que você consiga visitar outros países, né? Países diferentes desse aqui que a gente mora, que é o Brasil. Número 1. O texto indica com perguntas e não com afirmações. O texto inicia com perguntas e não com afirmações. O que indica isso? Então, o que mostra aqui no poema que ele tem perguntas e não afirmações? Quando é afirmação, a gente fala uma coisa, é aquilo ali, está afirmado e acabou, não estamos perguntando nada. Mas aqui tem uma pontuação, que todos vocês sabem o nome desse ponto, que indica pra gente que foi feita uma pergunta. É o ponto de interrogação. Então aqui, ó, o lápis da tia caiu. Então aqui na número 1, o que indica, o ponto de interrogação indica que o poema foi iniciado com uma pergunta. Foi? Então a correção foi feita, a gente vai lá pra matemática. Finalizar a unidade de matemática, fazendo as páginas 72, 73 e 74. Como a tia já disse, no livro, quando a gente chega nas últimas páginas das unidades, é porque a gente já estudou todo o assunto que vai ser tratado aqui. Então, essas últimas páginas sempre fazem uma revisão, rever aquilo que já foi visto, né? Então, nós já conversamos sobre isso. Aqui, ó, você vai precisar fazer as combinações de roupas e depois indicar quantas combinações foram possíveis, né? Vão ler o enunciado, vão entender o que é para ser feito e vão responder
fazer o que se pede aqui, tá? Então, leiam com atenção para ver direitinho o que o livro está pedindo. Aqui, ó, vocês vão observar a figura e traçar um eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Onde foi que a gente viu isso? Né? Aquela linha aqui, ó, vai na metade da figura, na metade do desenho e mostra que um lado da figura é igual ao outro. Uma figura simétrica, tá bom? Só relembrando. Aqui, molezinha, vocês vão ler número 11, colocar a resposta no lugar correto. E aqui embaixo, a partir daqui, ó, A, B, C, depois tem o número 12 e 13, são probleminhas. Probleminhas a gente precisa ler mais de uma vez, porque a gente primeiro precisa entender, depois a gente tem que captar qual é a operação. É adição, é subtração, é divisão, é multiplicação? Então, não adianta ler apenas uma vez o probleminha, tem que ler várias vezes para ver o que ele está pedindo. Então, vou ler só o primeiro aqui com vocês, ó. Marta precisa do triplo dessa quantidade para fazer uma torta de morango. De quantos morangos Marta precisa? Então, primeiro vocês vão contar quantos tem, resposta aqui, e vão ter que calcular o triplo dessa quantidade. Quanto vai dar? Letra B também vai falar sobre morango, né? Então, vocês vão ter que partir da quantidade que tem aqui e ver o que o probleminha está pedindo. Letra C também é sobre a quantidade dos morangos. Número 12 é um outro probleminha de matemática. E número 13 também. Lembrando que a leitura, mais de uma vez, é importante para que vocês entendam qual vai ser a operação que vai ser usada na resposta desse, para conseguir, né, chegar até a resposta desse probleminha. Tá bom? Então, ó, por hoje é só. Quem tiver dúvida pode pedir ajuda para a tia Bia no WhatsApp, tá bom? Mas a tia vai pedir o que eu falo todo vídeo, toda aula. Leiam, e leiam com muita atenção, tá bom? Para daqui a pouco vocês conseguirem resolver a atividade sem precisar pedir ajuda de um adulto para entender o enunciado, que vocês já estão ficando, ó, craques nisso. Um beijo.